não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! O que ele quer dizer com filosofia intuitiva? Quer dizer, aquela filosofia que apreende a natureza simbólica dos escritos que foram legados pelos filósofos antigamente. Note bem que ele inclui entre os filósofos os profetas, especialmente os profetas legisladores como Moisés. Tá certo? Você vê que na Bíblia, quando Deus dá a missão a Moisés, Moisés se queixa de que ele não é capaz de se explicar claramente às pessoas. Ou seja, Moisés tem o conhecimento intuitivo, mas ele não tem o domínio da filosofia discursiva. Tá certo? Ele reconhece isso. Né? Então, Deus delega o irmão de Moisés, Arão, para que Arão faça as explicações. Mas note bem, Arão não tem o conhecimento direto de Deus. Arão não subiu ao Sinai. Ele só conhece a coisa ou pelo que o irmão dele explicou, ou por estudo próprio. Tá certo? Então, Arão é justamente o sujeito que faz a burrada. É ele que institui o culto do bezerro de ouro. Não é isso? Quer dizer, enquanto Moisés sobe ao Sinai, Moisés começa a demorar muito, então o pessoal embaixo pede uma orientação a Arão, o que nós fazemos? Então ele sugere o culto do bezerro de ouro, tá certo? Então isso aí é um símbolo eloquente precisamente daquilo que Soravardi está dizendo. Quer dizer que se não há o conhecimento intuitivo, o conhecimento, vamos dizer, do sentido profundo e inesgotável dos símbolos, o mero pensamento discursivo não vai resolver o seu problema. Ele resolve até um certo ponto. E esta noção dele do polo é extremamente importante. Ele diz, o polo é o vice-regente de Deus na Terra. Isso quer dizer, as coisas acontecem do jeito que o polo disse. Não importa que ele tenha ou não tenha autoridade exterior. Se não tiver, fica até mais significativo ainda. Porque tudo se passará exatamente como ele disse, ainda que ninguém reconheça. E ainda que todos digam o contrário. Tá certo? Então, você vê que não há a menor dúvida de que Platão foi um desses polos. Né? A influência de Platão foi tão profunda. Vamos dizer que tudo o que Platão disse a respeito, vamos dizer, dos reis filósofos, de como deveria ser a sua formação, etc. Se você estudar a formação do clero católico, a partir do século I, ela não foi nada mais do que uma aplicação dos critérios da escola platônica. E quando o historiador da filosofia, Arthur Lovejoy, diz que toda a história da filosofia não passa de uma coleção de notas de rodapé a Platão e Aristóteles, ele está dizendo precisamente isso. Quer dizer que tudo girou em torno destes dois filósofos, tá certo? Mesmo entre aqueles que não os reconheciam como seus mestres. Quer dizer, quando às vezes o sujeito está brigando com Platão e Aristóteles, tá certo? No fim ele acaba dando razão para eles. Às vezes, ou diretamente, porque você entende que no que eles disseram estava a verdade daquele assunto, ou porque a falsidade do que você disse acaba se demonstrando e dando razão a eles. Queira você ou não. Então,
isto é um exemplo do que é o polo. Quer dizer, Moisés foi um polo. Vocês não esqueçam o seguinte, que né, os judeus estão obedecendo Moisés, vai fazer vários milênios, né? Então, por exemplo, no meu estudo sobre as formas do poder, eu disse que o poder profético é o mais alto que existe. Por quê? Porque ele dura ao longo dos tempos. Ele não passa. Então, agora você imagina os decretos dos reis, dos presidentes e ministros, quanto tempo dura? 2 anos, 3 anos, às vezes nem isso. Às vezes ele emitiu a lei, no dia seguinte ela já não funciona mais, né? No caso brasileiro, nós temos até o episódio famoso do Getúlio Vargas, que chamou o ministro da Justiça dele, Francisco Campos, e entregou um papelzinho para ele e falou: olha, você publique e faça entrar em vigor esta lei. O ministro leu e falou: mas, presidente, já existe outra lei sobre esta matéria. Daí o Getúlio disse: mas a outra lei não pegou. Então, você veja aí, vamos dizer, a impotência, às vezes, do governante terrestre que pretende se impor a todo mundo. Se você quer medir essa impotência, você veja o caso de Adolf Hitler, né? Todo mundo diz: foi um dos homens mais poderosos. Bom, poderoso durante quanto tempo? Ele disse que ia criar um império, um Reich de 1000 anos. Durou 12. Durou 12 e acabou na destruição total. Ele mesmo, nos instantes finais, né, ele disse: o povo alemão não soube me merecer, então ele merece a derrota, né? Merece ser totalmente destruído. E de fato foi. Então, agora, compara isso com a autoridade de Moisés. É claro, nem todos os judeus seguem aquilo. Uns seguem mais, outros seguem menos. Mas isso faz parte da natureza do judaísmo. O judaísmo tem tantos mandamentos que não dá para todo mundo cumprir tudo. Então, é uma espécie de divisão de trabalho, né? Tá certo? Então, é assim, tipo, eu não como carne de porco, você não come camarão, depois a gente troca. Por exemplo, então, isto funciona, o judaísmo isso funciona. Quer dizer, a lei foi dada não individualmente, para a comunidade. Então, a comunidade arca com aquela responsabilidade. Então, no conjunto, você pode dizer que os judeus, né, na média, continuam obedecendo Moisés. Mesmo que não são totalmente crentes. Mesmo o judeu ateu, né, a referência de temporalidade que ele tem é o calendário judaico, são as festividades judaicas, e são os símbolos judaicos. Mesmo que o sujeito seja ateu, ele não sai disso. No meu livro Jardim das Aflições, eu até propus um estudo que jamais foi feito, e que eu também não vou fazer porque não tenho tempo, dizendo o seguinte: assim como existe uma ciência da religião comparada, tem que existir uma ciência do ateísmo comparado. Porque as várias modalidades de ateísmo, elas são diferentes conforme a religião na qual se origina um ateu. Ou seja, aquilo a que o ateu se opõe não é a mesma coisa. Né? Quer dizer, se ele é de origem católica, ortodoxa, ou protestante, ou judaica, ou hinduísta, tá certo? O ateísmo dele vai ser diferente. E este, vamos dizer, é um elemento que cria enormes confusões no mundo contemporâneo. Está entendendo? Então você vê uma coisa característica, por exemplo, o ateísmo de origem protestante, ele é eminentemente evolucionista e naturalista. Mas o ateísmo de origem judaica não liga tanto para isso. É um ateísmo revolucionário, o ateísmo de Karl Marx e Trotsky e outros. Isto quer dizer que o ateu de origem protestante, ele está se opondo eminentemente a uma certa versão da estrutura do cosmos. Tá certo? Enquanto do cosmos físico, né? Ao passo que o judeu de origem protestante, ele está reclamando, o judeu de origem judaica, ele está reclamando precisamente contra a vontade divina. Deus tem um plano e ele tem outro. Quer dizer, a maneira das pessoas se oporem a Deus é completamente diferente. Eu insisto, esse estudo é extremamente importante.
Tá certo? E ele, evidentemente, requer uma pessoa preparada no campo da religião comparada, que já é um tremendo abacaxi, tá certo? E, ao mesmo tempo, preparado na história dos movimentos revolucionários ateísticos. Né? Se algum de vocês tiver interesse em fazer esse estudo a longo prazo, vai levar uns 10 anos. Mas é uma sugestão de um tema absolutamente maravilhoso. Né? Então, isto aí dará para vocês uma ideia do que é, então, o poder profético. O poder profético é aquele que dura enormemente para além do prazo de vida do próprio portador dessa autoridade. Quer dizer, Moisés está morto há quanto tempo? E os caras continuam obedecendo. Né? Então, isso também é da natureza do poder profético, do poder espiritual, do poder intelectual, que ele não é, que ele raramente é um poder exercido pessoalmente e diretamente pelo seu portador. Ele é um poder que se propaga na história e que perdura na história. Independentemente da presença ou não do seu porta-voz, tá certo? Então, essas breves noções são suficientes para você ter ideia do que Soravardi quer dizer com o polo. Quer dizer, o polo é aquele indivíduo cujas palavras abrangem o horizonte inteiro das possibilidades de uma época ou de várias épocas para dentro, sem que nada de substantivo aconteça, a não ser o que está demarcado ali. Isso quer dizer que o polo, a autoridade dele consiste em eminentemente dizer uma verdade da qual os outros não podem escapar, por mais que queiram. Tá certo? Então, claro que nós não devemos absolutizar essa noção do polo, como ele diz, porque essa própria noção, ela também é simbólica. Afinal de contas, ele está dizendo que os escritos dos antigos são de natureza simbólica, essa própria noção do polo é simbólica. Isso quer dizer que pode haver vários polos ao mesmo tempo. Pode haver vários polos cuja autoridade seja limitada geograficamente. Pode haver vários polos cuja autoridade se, vamos dizer, perdure por 1, ou 2, ou 3, ou 4 séculos e outro que perdura por 5.000 anos. Tá certo? Por exemplo, se vocês estudarem a obra do Mário Ferreira dos Santos, vocês verão que todas as possibilidades mais altas e mais baixas da civilização no Brasil já estão demarcadas ali. Ninguém conhece o Mário Ferreira, ninguém sequer o entende, mas à medida que você o entende, você também entende o seguinte, que aquele sujeito ele era a única chance, né, que havia para surgir, vamos dizer, uma civilização decente no Brasil. Na medida que se afastam dele, ou que o ignoram, vão para baixo necessariamente. Vão para baixo ao ponto de que o Mário morreu em 68. Né? Passados, então, apenas 30 anos, em 68 o Brasil ainda tinha alta cultura, né? Viraram as costas ao Mário, em 3 gerações, a alta cultura acabou. O que é isso? É a autoridade do polo. Quer dizer, ou você segue aquele sujeito, ou você vai para o buraco. Não tem outra. Entendeu? Então, quando ele diz que os escritos dos antigos são simbólicos e, portanto, não são sujeitos à refutação, isso não quer dizer que esses escritos não tenham um aspecto discursivo também, o qual é sujeito à discussão e refutação. Porém, é sujeito à discussão e refutação só depois que você apreendeu o sentido simbólico. Por exemplo, uma vez eu estava conversando com meu amigo Antônio Donato, e ele disse o seguinte, olha, ninguém entende Santo Tomás de Aquino. Por quê? As pessoas só veem teses individuais e discutem aquelas teses. Mas se você lê e relê o pensamento de Santo Tomás de Aquino, você lê ali a Suma Teológica, a Suma contra os Gentios, etc., você acaba percebendo que aquilo tem uma estrutura igual a de uma catedral, que aquilo, portanto, é uma obra de arte, um objeto de contemplação. Então não foi escrito só para você concordar ou discordar com esta ou aquela tese, mas para você, olhando a estrutura do conjunto, você terá abertura para o mundo divino que aquela estrutura simboliza, exatamente como uma catedral.
Né? E, veja, a minha formação é completamente diferente do Antônio Donato. Não é isso? As nossas vidas, vocações completamente diferentes, mas naquele momento nós concordamos, falamos, mas é este mesmo o problema. E ninguém entende, porque querem ter um entendimento discursivo direto. Sumiu. Querem ter um entendimento discursivo direto. E o que não é possível se você não captar a forma do conjunto e a sua força simbólica. Entendeu? No caso das obras de Platão, o acesso a esse sentido simbólico é um pouco mais fácil, porque Platão, vamos dizer, nos instantes finais dos seus diálogos, ele sempre encaminha o diálogo da seguinte maneira: ele coloca um problema, discute, né? Sócrates coloca em discussão as ideias correntes, destrói várias dessas ideias, e quando as pessoas perguntam para ele, mas se não é do jeito que nós estamos dizendo, como é então? Como é que Sócrates responde? Contando um mito. Ou seja, ele está dizendo que grande parte da atividade filosófica dele é uma atividade discursiva, feita não para expor a verdade, mas para refutar o erro. E que a expressão direta da verdade é uma coisa eminentemente problemática. Tá certo? Então que é mais fácil você aludir à verdade sob forma simbólica do que você declará-la com, vamos dizer, com todas as letras. Dito de outro modo, ele está dizendo que só uma linguagem divina pode expressar a verdade. A linguagem humana pode apenas aludir a esta verdade, de tal modo que as pessoas, através desse símbolo, apreendam a verdade, que elas próprias em seguida não vão poder também expressar completamente. Isso não quer dizer, ele não está se referindo ao fracasso total da linguagem humana. Não, a linguagem humana é suficiente para fazer isso, e isso já é muito. Né? E ele também está advertindo que toda discussão filosófica, só existe discussão filosófica válida de dois gêneros. Uma que é feita para refutar erros discursivos no próprio plano discursivo, dando por pressuposto que essas ideias que foram expostas discursivamente não têm uma profundidade simbólica a ser desencavada. E a segunda modalidade de pensamento filosófico legítimo é aquela, vamos dizer, que ou se expõe em forma simbólica, ou se expõe em forma discursiva, porém tendo em vista, vamos dizer, uma experiência já vivida do sentido simbólico. Ou seja, por exemplo, se você quero aqui discutir Santo Tomás de Aquino, então é o seguinte, você vai ler essa coisa e ler uma vez, duas vezes, três vezes, 10, até que você pegue a forma do conjunto e consiga contemplá-la como obra de arte sacra. Aí você entende o que Santo Tomás de Aquino está querendo dizer. Né? A partir daí, você pode fazer a conversão dos símbolos em outras tantas teses discursivas. Quer dizer, discursiva quer dizer aquilo que está exposto em sentido literal, numa linguagem literal, tá certo? Sujeita, portanto, vamos dizer, a análise crítica. Né? O símbolo em si mesmo não é criticável e não é refutável. Por quê? Já dizia a grande filósofa americana, a maior pensadora americana de todos os tempos, Susan K. Langer. Ela dizia, o símbolo é uma matriz de intelecções. As intelecções, por sua vez, podem ser expressas em linguagem discursiva, mas o símbolo não. E mais ainda, ela diz intelecções no plural. Isso quer dizer que de um mesmo símbolo você extrai muitos conteúdos discursivos diferentes e que são válidos em diferentes níveis, em diferentes intensidades, por assim dizer. Isso quer dizer que você tem que pegar primeiro, você tem que ter o impacto da experiência simbólica, dali você vai tirar
multidão de conclusões que expressam, vamos dizer, uma parte do potencial, por assim dizer, hormonal daquele símbolo. O símbolo é um hormônio da inteligência. E desta força, desta energia que o símbolo lhe deu, você vai tirar várias conclusões discursivas que elas sim podem ser criticadas e analisadas no próprio nível discursivo. Então, vamos dizer, isto é uma aplicação elementar que a maior parte dos estudiosos não toma. Quer dizer, eles não entendem a filosofia dos antigos, realmente não entendem. Né? Eles leem Aristóteles como se Aristóteles estivesse fazendo uma tese de mestrado hoje. Entendeu? Tese de mestrado que vai ser examinada pelo peer review, quer dizer, outras pessoas do mesmo QI 12 igual ao do autor examinarão aquilo que ele disse e discutirão aquilo, né, e chegarão a um consenso. Né? Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu. Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.